Vamos falar agora de economia. A taxa de desemprego no Brasil ficou estável e chegou a 5,4% no trimestre encerrado em janeiro. Cerca de 5 milhões e 900 mil pessoas não ocupam uma vaga de trabalho. Esse resultado, comparado com o trimestre de agosto a outubro, é o menor da série comparável, iniciada em 2012. No comparativo com o mesmo período do ano passado, quando o índice ficou em 6,5%, houve queda de 1,1 ponto percentual. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foram divulgados hoje. Para a gente repercutir os números do mercado de trabalho, eu começo agora com o economista Bruno Corano. Bruno, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Jonathan, bom dia e bom dia também a todos os assinantes. Bruno, como é que você avalia esse atual momento do mercado de trabalho aqui no Brasil? Eu sou um descrente da taxa de como ela é publicada. Embora o Brasil use o mesmo método da Organização Internacional do Trabalho, esse método, na minha opinião, não se aplica no Brasil com eficiência. Simplesmente porque o Brasil tem muita informalidade. Então, eu, inclusive, trouxe aqui algumas anotações de uma forma mais didática, até porque eu olho muito para o mercado de trabalho de outros países e eu consigo enxergar essa distorção. No Brasil, para você ser considerado um desempregado, você tem que atender 3 requisitos obrigatórios simultâneos, todos juntos. Ou você não é um desempregado. Você não pode estar trabalhando, logicamente. Você tem que estar disponível para trabalhar e você não pode e você tem que ter procurado emprego nos últimos 30 dias. Se isso não se aplicar, você não é considerado um desempregado. Só que o Brasil tem um grau de informalidade muito grande. Quem recebe, por exemplo, Bolsa Família e diz e deixa de procurar um trabalho, ele passa a ser considerado empregado. Então, por um lado, é lógico que é bom ver notícias e índices como esse, mas eu acho que todo mundo que está assistindo pode concordar que não é o que a gente percebe socialmente quando a gente encontra com as pessoas e quando a gente convive, não é a realidade do que a gente assiste. Isso não só em relação à taxa de emprego ou desemprego, mas, sobretudo, sobre o poder de compra do real, que logicamente não é o assunto da pergunta. Agora, Bruno, a gente tem uma situação no Brasil que é a dificuldade em contratar. Você tem muitos empresários ali que enfrentam essa dificuldade porque ou a pessoa fica 1, 2 meses, depois desiste da vaga, vai para um outro emprego, ou até mesmo você não consegue ali contratar, principalmente para funções ali de frente de caixa, operador de supermercado, etc. Como que a gente resolve esse problema, né? É apenas aumentando o salário ou vai muito além disso? Vai muito além disso. O maior problema do Brasil, na minha opinião, é a educação, né? A gente tem um sistema educacional, a gente tem diferentes Brasis, né? A gente não pode pegar a referência de como se comporta a educação numa cidade do interior de São Paulo, ou mesmo em algumas regiões da capital, com inúmeras outras regiões do país. E isso que você descreveu é absolutamente falta de capacitação das pessoas. Não à toa o país tem uma produtividade muito baixa. E isso acaba atingindo o desemprego, de certa forma, porque existe um número... E isso é uma outra medição que o Brasil não faz, que é quantas vagas as empresas... correlacionar quantas vagas existem abertas e as empresas dizem que querem contratar versus o mercado de trabalho, porque isso já seria mais um indicador que denotaria essa distorção dos dados. Antes de eu te devolver, eu vou dar um exemplo assim, só para provocar a audiência. O Brasil pode ter, se vocês pegarem dados históricos, as crises mais profundas, o desemprego nunca passou de 13% ou 14%. Enquanto países desenvolvidos, como por exemplo a Espanha, em 2008, só para eu não ir lá para trás, em grandes recessões, crise de 2008, o desemprego na Espanha chegou em 26%. Então, isso mostra como a forma de medição da Organização Internacional do Trabalho, se ela não for adaptada para cada país, para suas características, ela não se aplica. Quantas pessoas hoje
não estão desempregadas, mas para terem alguma renda, elas dirigem um Uber ou fazem alguma outra coisa. E isso já não é considerado desemprego. Se você trabalhar apenas 1 hora por semana fazendo um bico, mesmo que você esteja procurando emprego, você não é considerado desempregado. Bruno, existe uma questão geracional também? Porque se a gente olhar para a minha geração, anos 90 para trás, a geração dos meus pais, dos meus avós, começava-se a trabalhar cada vez mais cedo. Hoje, nós temos jovens que adiam essa entrada no mercado de trabalho e aí sobrevivem como, né? E esse é um problema apenas do Brasil ou é um movimento que a gente acompanha internacionalmente? Eu não discordo de você, mas eu não tenho esses dados, né, para dizer assim, o quanto isso impacta. E em cada região do mundo tem culturas completamente diferentes. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura de começar a se trabalhar cedo é muito forte, ainda é muito presente, eu não vejo essa distorção. Mas eu concordo que talvez no Brasil não seja da mesma forma, e eu destacaria ainda mais que o entendimento sobre a importância de você dar duro na vida e se fazer por conta própria é uma coisa que eu sinto que tem mudado. Eu tenho 46 anos, e eu cresci com a seguinte orientação dentro de casa: para você não passar perrengue, você tem que vencer. E só tem um jeito de vencer, estudando muito e trabalhando muito. E eu noto que talvez isso hoje, a mensagem não seja tão direta dessa forma, né? Hoje, informalmente, o que se diz é: você tem que ser feliz. Só que esforço, disciplina e se sujeitar a coisas que realmente não são as melhores do mundo fazem parte para que você atinja o sucesso. E isso nada tem a ver com felicidade. Vou falar de outra notícia agora que eu quero também a sua análise, Bruno, porque o conflito entre Irã e Estados Unidos pode encarecer os alimentos para os brasileiros. Em poucos dias de guerra, alguns custos de produção agrícola já subiram. A agricultura brasileira depende de adubos importados. Parte dessa matéria-prima vem do Oriente Médio. Com o fechamento feito pelo Irã do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas comerciais do mundo, as compras e vendas brasileiras ficam impactadas, aumentando o custo do frete. O diesel também pode sofrer aumento significativo, já que a região é fornecedora de petróleo. Apesar do produtor já sentir os sinais, o impacto deve demorar meses para chegar ao consumidor final, mas já acende o alerta em toda a cadeia. Você também acredita nisso, Bruno, que ainda vai levar um tempo até que o brasileiro sinta os impactos deste conflito? Sim e não. Pelo seguinte, o que vai determinar o quanto isso vai reverberar para a economia brasileira tem uma correlação direta com a extensão que esse conflito pode ter. Se esse conflito se encerrar em mais alguns poucos dias, ou talvez mais uma semana, rapidamente, quando a gente olha em outros conflitos, inclusive ao longo da história, o preço do petróleo se corrige para baixo com velocidade. Então, nós teríamos aí uma distorção, um aumento, uma apreciação do petróleo durante 2 semanas. Agora, quem garante que o conflito vai se encerrar brevemente? Ninguém. E aí, se o conflito se estender e o petróleo seguir se apreciando, inevitavelmente isso vai impactar a economia brasileira, e eu diria que não demora, porque o repasse nos combustíveis ele pode ser feito a qualquer instante pela Petrobras, que já, inclusive, tem tido uma distorção entre o valor real do barril e o que ela pratica internamente. E você trouxe um outro ponto que ainda talvez mais importante para a economia brasileira, que não é o petróleo, mas é o fato de que Irã também é um enorme produtor, um dos mais importantes produtores de insumos para fertilizantes no mundo. E o Brasil, como é sabido, está entre os maiores produtores agrícolas do planeta. Então, a gente tem uma dependência muito grande desses insumos. E o trânsito de exportações do Irã, nesse momento, ele está completamente interrompido. Os navios não estão saindo dos portos. Então, isso sim tem um impacto, e eu diria que até mais curto, porque os produtores de fertilizantes, em geral,
embora eles tenham estoque, eles costumam já repassar o preço se eles perceberem que eles têm que repor o estoque num novo valor. Então, isso sim é um problema eminente e, por isso, o nosso desejo que esse conflito se resolva o quanto antes. E aí nos Estados Unidos, Bruno, onde você está, também existe essa preocupação com a economia, uma vez que o país está diretamente envolvido nesse conflito? Qual que é a percepção que você tem conversando com americanos aí? O americano tem uma característica que eu acho ruim, né? Ele se vê de uma forma onipotente, onipresente, então ele funciona muito baseado no ambiente local do país. Então ele vê que é um conflito, a minha imprensa local já começou a questionar os gastos que esse conflito está tendo, porque são literalmente bilhões a cada dia. Mas, de uma certa forma, a única coisa que preocupa o americano é se esse conflito se estender, isso vai pressionar o preço dos combustíveis, que, consequentemente, é um elemento inflacionário. E aqui, diferente do Brasil, o valor do combustível ele é regulado, atualizado diariamente, já no posto, já na bomba. Então, não tem esses filtros, essas blindagens de várias entidades regulando o preço. O preço do petróleo, se ele subir hoje, amanhã eu posso ir abastecer e ele pode estar 5, 10 centavos mais caro do que ele estava hoje. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, porque traz uma eficiência econômica também quando o preço cai, mas isso, quando o petróleo é pressionado, gera um processo inflacionário. E essa é a grande preocupação do americano, que não está acostumado a viver com inflação. Inflação é um bicho para o americano que ele desconhece. Tanto é que agora, durante a pandemia, isso foi um choque social ter uma inflação de 9% ao ano. Enquanto o brasileiro, embora seja tão ruim ou pior para um brasileiro, mas o brasileiro, grande parte, viveu um processo inflacionário e mesmo quem não viveu, escuta os seus pais dizendo, olha, as coisas já foram muito pior. É isso. Bruno Corano, muito obrigado por essa entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço.